Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que nos acompanham aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão de estudo bíblico. Estamos caminhando pela carta de Tiago na série Maturidade. Estamos vendo as características de uma pessoa madura espiritualmente, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer como pessoas maduras em Cristo, e o que devemos fazer também para crescer nessa maturidade. Nós já vimos no capítulo 1 a respeito da paciência nas tribulações, né? Uma pessoa madura, ela é paciente nos períodos difíceis, nos períodos de tribulação. Nós vimos no capítulo 2 que aquele que é um crente verdadeiro, que é maduro, ele pratica o que é a verdade, né? Ele não apenas fala que acredita em algo, mas ele pratica aquilo que ele acredita. E agora nós estamos no capítulo 3 de Tiago. Nós vamos falar a respeito da língua, esse pequeno órgão do nosso corpo, mas que tem um grande poder. Vamos falar a respeito do poder da língua. Eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 3. Nós vamos lendo o texto aos poucos e meditando a respeito aí, então, de 3 poderes que a língua tem. Você já imaginou isso? Você já ouviu falar sobre isso e já parou para meditar no poder da sua própria língua? Ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Então vamos meditar nesse texto aqui. A primeira característica que o texto vai nos mostrar é que a língua, ela pode dirigir. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Tiago já começa aqui esse texto nos mostrando que lá na realidade, dele, muitas pessoas queriam ser mestres, mas poucos queriam aprender. E principalmente poucos queriam aprender a se controlar, a ter um controle próprio. Então não adianta você querer ser mestre e querer ensinar todas as pessoas se nem você aprende algo, se nem você aprende a se controlar, a ter o controle das suas próprias palavras. Ele mostra aqui que, embora pareça ser tão legal, ter esse cargo de liderança, um cargo de ensino, ser um mestre, mas na verdade os mestres, eles serão mais cobrados ainda por Deus. Eles terão que prestar contas diante do Senhor por tudo aquilo que eles ensinaram às pessoas. Então não devemos ter essa ansiedade de ser mestres, mas se o Senhor colocar esse dom na nossa vida, nós devemos ter muito zelo por ele, e a começar pela nossa própria vida, pelo autocontrole, pelo controle das nossas próprias palavras, pelo controle da nossa língua. Tiago vem nos falar aqui que nós enfrentamos muitos pecados na nossa vida, mas, ao que tudo indica, o pecado da língua, o pecado das nossas palavras, está ali no topo da lista, Porque ele fala aqui que a pessoa que consegue controlar a sua própria língua vai ter controle do corpo todo. E os pecados da língua são, então, os mais difíceis aí de nós enfrentarmos, mas nem por isso precisamos desistir, e nos darmos por vencido. O Senhor Jesus nos capacita para sermos vitoriosos nessa área. E quando uma pessoa demonstra que tem controle da língua, ela está demonstrando então que é uma pessoa madura. E ele vai comparar então a língua, com 2 objetos aqui. O primeiro que ele fala é um freio. Um pequeno freio controla um cavalo forte, Quando nós olhamos um cavalo, eles são altos, eles são grandes, eles são fortes, musculosos, Mas um freio na sua boca o controla.
E aquele então que monta o cavalo pode direcionar o cavalo para ir para lá, para ir para cá, para correr, para frear, né? Então tem controle sobre esse animal tão forte. E ele também compara a um leme de um navio, né? Um leme, algo tão pequeno, mas que vai direcionando aquele navio grande, um navio que pode estar cheio de pessoas, cheio de cargas pesadas, mas aquele pequeno leme vai direcionando, né? E vai guiando o navio para onde ele deve ir. Então, a nossa língua é dessa forma, embora ela seja pequena, ela tem grande poder para dirigir a maneira como nós vivemos. Muitas pessoas se tornam escravas das suas próprias palavras, falam demais, depois têm que ficar colhendo as consequências daquilo que elas falaram. Então, a pergunta que nós podemos nos fazer é: quem está no controle da nossa língua, né? Quem está no controle do freio domina o cavalo. Quem está no controle ali do timão do navio vai dominar o leme, que automaticamente vai dominar o navio inteiro. E quem está no controle da nossa língua? Se Jesus Cristo estiver nesse controle, nós não precisamos ter medo daquilo que nós iremos falar. Mas se as nossas palavras estão sendo feias, né, estão sendo sujas, aí precisamos sim tomar muito cuidado. E lembrar, né, que as nossas palavras vão dirigir as nossas vidas e também vão acabar afetando a vida daquelas pessoas que estão próximas a nós. Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos filhos, né? As nossas palavras podem causar uma enorme diferença na vida deles. Pense bem, um juiz, a palavra que o juiz vai proferir ali na sentença dele pode mudar drasticamente a vida daquela pessoa que está sendo julgada. Se ele falar que a pessoa está livre, a pessoa vai ter uma enorme felicidade. Se ele falar que a pessoa está condenada e terá que ficar presa, em alguns países existe até a sentença de morte, né? Aí vai trazer uma enorme dificuldade para a vida dessa pessoa que foi sentenciada, né? As palavras de um presidente de um país podem colocar uma nação em guerra, né? Pode devastar uma nação, pode acabar com muitas vidas. São palavras importantes. E as palavras de um pai e de uma mãe podem trazer grandes consequências na vida dos seus filhos, né? Podem trazer consequências boas ou até traumas para a vida desses filhos. Então precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Elas podem dirigir, sim, a nossa vida, podem dirigir a vida também de outras pessoas. Precisamos ser responsáveis com as palavras que nós temos. Uma segunda característica que o texto nos mostra é que a língua ela pode destruir. Os versículos de 5 a 8 dizem: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Não é novidade para nós o poder que o fogo tem, né? O poder que o fogo pode trazer. Às vezes é necessário apenas uma pequena fagulha para iniciar um incêndio de proporções enormes. E o fogo ele vai se alastrando rapidamente e vai queimando tudo aquilo que ele vai encontrando na sua frente, né? Então, Tiago nos fala aqui que um pequeno foco de fogo pode causar um incêndio em uma floresta inteira, em um bosque inteiro. Nós já vimos também notícias de que um pequeno curto-circuito pode gerar a destruição, né, e um incêndio em um grande edifício. Pode acabar com várias vidas, pode acabar com bens aí de muitas famílias. Então, da mesma forma é a nossa língua, né? Às vezes pequenas palavras que parecem ser tão bobas
podem iniciar essa destruição em massa, né? Podem iniciar em um incêndio. Depois que as nossas palavras são lançadas, nós não vamos ter mais o controle sobre elas, sobre como as pessoas vão interpretar essas palavras, sobre a diferença, né, que isso vai fazer na vida das pessoas e as consequências que vão trazer para elas, sobre a motivação que vai gerar na vida de outras pessoas, né? Então precisamos ter muito cuidado. Provérbios 26, 20 e 21 diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Então nós vemos aqui, né, que as nossas palavras, quando elas são lançadas, nós não vamos ter mais o controle sobre elas, né? O controle da destruição que elas estão causando. Nós não vamos conseguir parar elas, aquilo que as pessoas entenderam, como essas palavras estão reverberando aí mundo afora, né? Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós escrevemos na internet, nas redes sociais, né? Às vezes estamos querendo apenas desabafar, mas em muitos momentos também estamos jogando contra o reino de Deus, né? Então estamos dando mau testemunho, estamos até causando uma má imagem para a nossa própria igreja, estamos incitando o ódio, a violência. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Tiago, ele fala aqui que nós, como seres humanos, somos capazes de dominar todos os animais, grandes, fortes, poderosos, né, no céu, na terra, no mar, mas temos muita dificuldade de dominar a nossa própria língua. E depois a nossa língua se torna até como animais venenosos, né? Se torna como um veneno que vai agindo ali na vida das pessoas, nem sempre vai causar uma destruição imediata, mas fica ali agindo de forma oculta e trazendo mal para aquela pessoa, destruindo ela internamente. Precisamos tomar muito cuidado, nós não somos chamados para proferir palavras de destruição, mas palavras de bênçãos. Então, a terceira característica aqui do texto é que a língua, ela também pode ser uma fonte de prazer. Os versículos 9 a 12 dizem: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nesse momento aqui, Tiago está condenando as pessoas que acreditam existir a possibilidade de viver uma vida bipolar, né? Eu ajo de um jeito aqui, em outro lugar eu ajo de outro jeito. Com uma pessoa eu tenho palavras bonitas, palavras bíblicas, palavras de bênção, mas com outras pessoas eu já tenho palavras de maldição, já parece que eu sou filho do demônio, né? Filho de Satanás, porque é a maneira como eu estou falando e querendo destruir todas as outras pessoas. Depois eu vou para a igreja e eu oro, uma oração bonita, canto louvores bonitos, recito versículos bíblicos, mas depois na conversa ali no particular, eu xingo, eu falo mal das pessoas, eu canto músicas horríveis, né, com temas detestáveis para Deus. Não podemos viver dessa forma, meus irmãos, não existe isso. A Bíblia está falando aqui para nós, ou nós somos bênção, ou nós somos maldição, né? Não podemos ser os dois tipos de fonte. Jesus Cristo nos ensinou que a nossa boca fala aquilo que enche o nosso coração. Então as nossas palavras estão evidenciando a situação do nosso coração. Se o nosso coração já foi lavado, se nós recebemos um novo coração, né, por Deus, se Jesus Cristo transformou o nosso coração e o Espírito Santo habita em nós, então as nossas palavras serão palavras de bênção, serão palavras de edificação.
Agora, se eu olho para as minhas palavras e vejo que elas são palavras de destruição, palavras de maldição, palavras de fofoca, se são palavras de baixo calão, né? Se eu estou falando palavrões, se eu estou cantando músicas feias, isso simboliza de que o meu coração está sujo e não teve um encontro com Cristo, não foi lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Meu coração nunca experimentou o novo nascimento que Cristo proporciona. Então, se as suas palavras são assim, você precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados e clamar que o Senhor limpe o seu coração, te dê um novo coração e mude as suas palavras. Tiago, ele conclui aqui esse texto nos dizendo que uma fonte não pode produzir água salgada e água doce. Ou ela vai produzir água salgada ou vai produzir água doce. E uma árvore também, né? Ela não vai produzir dois tipos de frutos diferentes. A figueira, ela vai produzir figo. A figueira nunca vai produzir azeitona. Isso não é natural, isso não vai acontecer. Da mesma forma, os frutos da nossa vida, eles vão ser gerados automaticamente. E as nossas palavras também, né? São os frutos da nossa vida. As nossas palavras são geradas automaticamente por aquilo que está no nosso coração, por aquilo onde as nossas raízes estão, né? Então, se nós olharmos para nós como árvores, onde estão as nossas raízes? De onde nós estamos nos alimentando, né? De onde nós estamos absorvendo o nosso alimento? Se as nossas raízes estão em Cristo, nós estamos nos alimentando dele e, consequentemente, as nossas palavras serão de bênção, de edificação. Mas se as nossas palavras estão feias, né? Se estão sujas, é sinal de que eu não estou em Cristo. É sinal que eu necessito urgentemente da salvação e da transformação que Ele tem para nos oferecer. O meu desejo é que eu e você possamos ter essa comunhão com Ele e que as nossas palavras demonstrem essa verdadeira comunhão, esse verdadeiro relacionamento com Ele e que possamos aprender a controlar a nossa língua. É claro que de vez em quando nós acabamos errando, mas nós não devemos nos apoiar nisso, falar, eu sou pecador mesmo, né? E acabo errando e sempre vai ser assim. Não, devemos buscar a sabedoria do Senhor, devemos buscar um relacionamento com Ele, devemos buscar nos alimentar diariamente da palavra, para que a palavra de Deus habite em nós e ocupe a nossa mente e, consequentemente, as nossas palavras, então, serão palavras de bênção, serão palavras de edificação e nós veremos quem está no controle dessas palavras, né? Não será nem o pecado, nem nós, mas o próprio Senhor Jesus Cristo que estará controlando as nossas palavras. Amém? Eu quero te convidar então a tirar um momento de reflexão, que você possa meditar mesmo sobre como está a sua vida. Faça uma oração, de repente se coloque aí diante do Senhor, peça perdão a Ele pelos erros, pelas palavras erradas que você tem falado e faça um compromisso com o Senhor de viver uma novidade de vida, onde as suas palavras sejam dirigidas por Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.